Programa Torre Forte, da Igreja Batista Filadélfia, de Monte Belo, Minas Gerais, com a pastora Fernanda Marques, de segunda a sexta-feira, das 18h30 às 19h30. Boa noite, graça e paz, queridos irmãos, queridos ouvintes e telespectadores aqui do programa Torre Forte. É um prazer enorme receber aqui você nessa noite, mais uma noite, né, com certeza, desse dia que o Senhor Deus preparou para nós. Como é bom nós reservarmos esse tempo aqui para nós fazermos o nosso devocional, nós passamos o nosso aqui momento com Deus. Talvez você tenha passado o dia na agitação, na correria do dia a dia, nessa linguagem que já se tornou tão popular hoje, né? O que você está fazendo hoje, fulano? Estou na correria. Né? E que nós possamos desacelerar nesse momento, parar, respirar, voltar os nossos pensamentos, nossos olhos para esse momento tão precioso, que é o momento de falar da palavra de Deus. Você é o nosso convidado para essa programação. Programa esse, Torre Forte, dirigido pela Igreja Batista Filadélfia, aqui na cidade de Monte Belo. Né? A igreja que nós temos ali como presidente, o pastor Mauro Mendes de Carvalho, e como presidente aqui dessa programação, a pastora Fernanda Marques. Né? Nós estamos aqui, hoje eu estou sem meu parceiro não pôde vir hoje, mas eu estou aqui com você hoje para ministrar essa palavra ao seu coração. Desde já eu quero te saudar com a paz do Senhor Jesus, que essa paz possa invadir o teu coração, invadir o lar, aonde você está, o ambiente que você está, e que ela possa tomar conta da tua vida nessa hora. Que você seja muito, mas muito bem-vindo para poder exaltar e glorificar o nome do Senhor Jesus. O programa Torre Forte, queridos, ele acontece de segunda a sexta-feira, é aqui ministrado pela pastora Fernanda com os convidados, e aos finais de semana os cultos lá da igreja são transmitidos também. Então você também é o nosso convidado para poder fazer parte ali das reuniões que acontecem ali na igreja, né, para nós juntos cultuarmos ao Senhor, que acontece sábado e domingo às 19h30. Temos escola bíblica dominical também aos domingos, às 9 horas da manhã. A igreja iniciou dia 11, agora do 8, na segunda-feira, ontem, uma campanha de oração de 21 dias de jejum e oração. Você que sente essa necessidade de estar orando, de estar buscando, você é nosso convidado. A igreja está lá aberta, pronta, colocada lá, né? Para servir o povo, a casa de oração, a casa de Deus, e que juntos nós possamos reunirmos ali como igreja, né? No momento de comunhão, de buscar a face do nosso Deus. Eu quero orar com você, agradecer a Deus pela sua companhia, e quero fazer um pedido em especial. Seja também um missionário aqui dessa obra. Divulgue, compartilhe, né, nas suas redes sociais. Lembre-se agora aí das pessoas que você pensa aí que talvez que ela precisa receber uma mensagem dessa. Compartilhe o link dessa programação, seja via Facebook, seja via Instagram, né, ou pelo YouTube, ou também agora pelo TikTok, super em alta, que o diretor acabou de nos passar isso. Então um grande abraço para o pessoal do TikTok que tem assistido a programação aqui das 7 TVs, que tem abençoado muitas vidas, muitos lares. E você pode fazer parte de tudo isso. De que forma? Talvez você não tenha a oportunidade de vir aqui fazer essa programação, mas você pode fazer com que essa programação chegue, né, ao maior número de pessoas possível, e essas pessoas sejam abençoadas por essa palavra. Seja você um agente missionário. Nós temos um campo enorme para trabalhar, né? O campo missionário, ele é todos os lugares em que nós possamos estar. Ou seja, nós somos um missionário em tempo integral. Nós temos que ir e pregar o evangelho a toda e qualquer criatura. Esse foi um chamado só do nosso pastor? Não. Foi um chamado só dos obreiros da igreja? Não. Foi um chamado só para mim? Não, querido. Esse foi um chamado universal que o Senhor Jesus determinou a cada um de nós. Vá e faça discípulos. Pregue, anuncie, conte as boas novas a toda e qualquer criatura. E você tem essa oportunidade hoje, divulgando essa programação. Nós vamos orar nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graça aqui nessa noite, porque o Senhor é soberano. Acima de tudo e acima de todos, o Senhor é o único Deus verdadeiro, e não há ninguém como o Senhor, Pai.
Pai, feliz em saber que os nossos irmãos, nossos queridos ouvintes, telespectadores estão aqui nesse momento sendo alcançados por essa palavra, sendo alcançados por essa oração. E o desejo do meu coração é, Senhor, que o Senhor possa encontrar cada um deles. Vai, Pai, de encontro com a necessidade de cada uma das pessoas que estão nos assistindo ou que ainda assistirão essa mensagem. Que o Senhor possa entrar, Pai, em cada lar, em cada família, Deus. Que o Senhor possa agir, Pai, de acordo com a necessidade de cada um, seja numa enfermidade, seja numa dificuldade financeira, seja num problema psicológico, seja, Pai, qualquer que seja a situação, um problema judicial, que o Senhor possa ir de encontro com esse lar, com essa necessidade, com essa vida, Deus. Que o Senhor possa dar ânimo àquele que está caído, àquele que está abatido. Que o Senhor possa, Pai, dar vigor e dar muito fôlego para aquele que está necessitando nesse momento. Aquele que se encontra talvez num leito de hospital. Aquele que se encontra internado, Pai, num leito ali precisando de um socorro do Senhor, Pai. Nós sabemos que o Senhor é o nosso socorro bem presente. Nós sabemos que as nossas vidas estão nas suas mãos. E por isso nós escolhemos, Pai, confiar e descansar no Senhor. Abençoa também a vida do Luiz Cláudio aqui nessa programação dele, Pai, nas 7 TVs. Que o Senhor possa abençoar essa emissora poderosamente, Pai. Que ele possa alcançar altos e altos níveis, Pai, de audiência para a honra e glória do Senhor, Deus. Que o Senhor possa fazer ele muito grande aqui nesse Brasil e no mundo, Deus. Que o Senhor possa, Pai, alargar, Pai, as estacas aqui desse lugar, ó Deus. Abençoa todas as pessoas que fazem programa aqui nessa TV e abençoa a vida do nosso irmão. Abençoa, Pai, a vida dos nossos governantes aqui da nossa cidade de Monte Belo, Deus. Que o Senhor possa alcançar, Pai, os vereadores, os prefeitos, vice-prefeito, todos os servidores públicos, o Pai, que trabalham ali na prefeitura, o Pai, os servidores públicos que servem ali na escola, Deus. Que o Senhor possa alcançar os professores, que o Senhor possa alcançar as autoridades, os policiais, o Pai. Que o Senhor possa alcançar, Pai, os juízes, os promotores, as pessoas que trabalham ali no fórum, ó Deus. Que o Senhor abençoe o nosso estado, o estado de Minas Gerais, Pai, os deputados, Pai, estaduais, os deputados federais, Pai, que o Senhor alcance o nosso governador, Romeu Zema, que o Senhor possa abençoar a vida dessas pessoas, o presidente do país, ó Deus, o Lula, que o Senhor possa iluminar, Pai, a mente, os pensamentos, Pai, de todos os senadores, de todos os deputados, todos aqueles que compõem, Pai, a parte governamental. Nós sabemos que toda liderança, ela é permissão do Senhor, ó Deus. Pai, que o Senhor possa abençoar essas vidas, Pai, que o Senhor possa iluminar os pensamentos, as diretrizes, para que o Teu povo viva em segurança. É isso que a Tua palavra nos instrui a fazer. Nós devemos orar por aqueles que exercem um cargo de eminência, de autoridade, para que o Teu povo viva em paz. E é isso que nós queremos pedir nessa noite. Que o Senhor vá de encontro com o nosso país, Pai. Vai de encontro com a economia do nosso país, ó Deus. Vai de encontro com a área da saúde, Pai, do nosso país, da área da educação, ó Deus. Que o Senhor possa, Pai, visitar, Pai, todos os brasileiros aqui como uma grande nação que somos, ó Deus. Carentes, necessitados, Pai, da Tua ajuda, carentes, necessitados da Tua mão poderosa, ó Deus. Nós escolhemos confiar em Ti, nós escolhemos descansar em Ti, Senhor. E entregar as nossas vidas totalmente ao Senhor, ó Deus. Em nome de Jesus. Queridos, existe um lugar que é o lugar mais seguro da terra que nós possamos estar, que é o centro da vontade do nosso Deus. O Salmo 37:5, ele fala: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Eu estava ainda conversando com um amigo hoje, e a gente estava falando sobre Enoque, né? A Bíblia fala que Enoque, ele caminhou com Deus, né? E existe uma diferença, e Enoque foi um dos personagens da Bíblia que ele não experimentou a morte, né? A Bíblia diz que Deus o tomou para si. Deus amava tanto Enoque, que falou: não, esse cara, eu amo ele demais ao ponto de querer ele aqui do meu lado, né? E a única coisa que a Bíblia relata a respeito de Enoque é que Enoque viveu 365 anos e que esses 365 anos ele andou com Deus. E existe uma diferença em andar com Deus, em Deus andar com a gente. E nós precisamos entender isso, né? Eu
Deus andar comigo significa Deus andar comigo nos meus caminhos, mas eu andar com Deus significa eu caminhar com Deus nos caminhos dele, ou seja, naquilo que ele designou, na vontade de Deus. A pergunta que nós temos que fazer para nós nessa noite, né, Deus tem andado comigo ou eu tenho andado com Deus? Eu tenho escolhido os caminhos, eu tenho escolhido os trajetos e falado assim, Senhor, me abençoa em caminhar nesse caminho. Ou eu tenho falado assim, Deus me mostra o caminho que o Senhor quer que eu siga. Existe um lugar de descanso, existe um lugar de confiança, existe um lugar de segurança. Só existe essa segurança na vida do homem nos dias de hoje. Não existe mais nada que te traga segurança a não ser caminhar com Deus, queridos. Então que hoje a nossa escolha seja abrir mão dos nossos caminhos. Abrir mão, assim como diz o salmista, não se apoie em seu próprio entendimento. Né? Não confie na força do seu braço. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalo, mas eu confio no Senhor. Que a nossa escolha seja, queridos, verdadeiramente entregar o nosso caminho ao Senhor. Confiar nele e saber que o mais Deus fará. Deus fará na minha vida, Deus fará na sua vida. Deus fará na vida daqueles que você ama, se nós verdadeiramente nós confiarmos no Senhor. Para iniciar essa programação, eu gostaria de deixar um texto que está aqui em Hebreus, capítulo de número 5, verso de número 11, que ele fala assim, ó, quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a essa altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Espera aí, o que está dizendo aqui nessa palavra de Hebreus? Olha só que interessante. É uma advertência contra a apostasia, certo? Apostasia é você negar a sua fé, abandonar a sua crença, tá, em Jesus Cristo e começar a caminhar num caminho contrário àquilo que a palavra ensina, se apostatar da sua fé, né? É você negar a Jesus. Um exemplo, negar a cruz, negar os ensinos, negar a graça, negar aquilo que você foi abraçado e gratuitamente recebeu da parte de Jesus. Negar o sacrifício de Jesus. Né? Então é uma advertência contra isso. E o escritor de Hebreus, ele está revelando que muitas pessoas, sendo influenciado pela apostasia, né? E é uma coisa tão interessante que o apóstolo Paulo, ele revela algumas cartas falando sobre os falsos profetas, falando sobre os falsos ensinos, sobre falsas doutrinas, né? Alertando até muitas vezes. Ele fala, se não me engano, acho que é Filipenses capítulo 3, ele fala assim, embora tenha necessidade de falar com vocês outras coisas, mas eu insisto em falar sobre essas verdades para que ninguém enfie nenhuma mentira na sua cabeça. Então o texto está falando assim que por causa das muitas influências que às vezes nós recebemos, né, de apostasia, de um falso ensino, de um falso profeta, de um falso líder, ele fala que nós nos tornamos às vezes lentos para poder entender. É de uma maneira assim muito gentil, ele fala, né? Você está sendo ludibriado, você está sendo enganado, você está sendo trapaceado por alguém que está vendendo uma inverdade para você, que é uma mentira. Você tem se tornado lento para aprender, né? E ele fala assim, talvez pelo tempo da caminhada que você tem, e agora ele está falando com aquelas pessoas que já têm um tempo de caminhada de evangelho,
Ele fala assim, o tempo que você tem de caminhada era para você estar ensinando alguém, mas pelo contrário, né, eu estou tendo que ensinar você as coisas básicas, os princípios básicos, elementares da palavra de Deus. Eu olho para você, eu vejo que você está precisando de leite, e você não está no ponto ainda de comer o alimento sólido. Porque quem precisa de leite, ele fala, quem se alimenta de leite é criança, é imaturo. Já o alimento sólido, ele é para os adultos. E eu já vi até algumas divergências sobre pregação na interpretação bíblica desse texto. Às vezes nós falarmos aqui de uma palavra fundamental, mas que é algo de princípio da fé, de coisas elementares, como o texto diz, né, que Jesus Cristo veio e morreu no nosso lugar, né, e se sacrificou por você, Jesus deu a vida por você, para que hoje você tivesse vida, e uma vida em abundância. Embora o evangelho seja construído em cima de toda essa base, né, da morte, da ressurreição e da salvação, da graça que nos alcançou, né, são coisas assim, pregações que nós vemos o tempo todo, né? E muitos podem enxergar talvez como uma simples pregação. E aí eu já vi mensagens sendo pregadas dizendo que esse alimento líquido, que é o leite, né? E quando é uma palavra muito simplória, muito simplinha, alguém olha e fala assim, hoje foi só leitinho, né? Hoje o negócio foi simples, hoje o negócio foi só um leitinho hoje. E quando você traz um assunto, um estudo muito aprofundado, com nível teológico, com muitas explicações, com muitos textos de referência, a pessoa fala assim, hoje a comida foi sólida. E a verdade, esse texto não quer dizer isso. A verdade é que o leite, a criança quando ela toma o leite, ela não consegue processar o próprio alimento. Está ligado a isso, a esse tipo de ensino. Por exemplo, eu tenho uma filha em casa de 10 meses, que é a Sofia, né? E a Sofia, a minha esposa, que é a Thalita, amamenta a Sofia. Então a Sofia, com a idade que ela tem, ela não tem a capacidade de processar o próprio alimento. Então precisa da minha esposa lá se alimentar normalmente, que o corpo dela, o organismo dela vai produzir esse leite, vai processar esse leite, e ela então vai passar a se alimentar de algo que alguém produziu. Ou seja, no caso a mãe dela. A mãe dela processou o alimento e deu para ela. Hoje ela está comendo a papinha também. Fora esse leite que ela é amamentada pela mãe, que o corpo processa esse alimento para ela. A papinha a mãe também tem que fazer. Tem que pegar os legumes, né? Pegar fruta e bater e fazer uma papinha, ou seja, a mãe está processando aquele alimento para que ela possa comer, tá? Já a pessoa, quando ela atinge a fase adulta, não precisa mais de ninguém processar o alimento para ela, porque ela tem condições, maturidade, né? E ela tem habilidades já prontas para poder processar o seu próprio alimento e então comer dessa comida. O que esse texto está trazendo para nós, aqui nessa noite, ele está falando sobre que tipo de comida nós temos comido, tá? Eu tenho vivido com alimento líquido, com leite, ou seja, eu tenho dependido de um alimento espiritual processado por outra pessoa, ou eu já cheguei no ponto, na maturidade, de processar o meu próprio alimento. De que forma, querido? Eu sou aquela pessoa que eu vou na igreja lá uma vez na semana ou 2 vezes na semana no máximo, e é o único dia que eu pego e ponho a mão na Bíblia. E eu não me preocupo com isso. Por quê? Porque lá na igreja tem um pastor que busca, tem o presbítero que busca, tem o diácono que busca, tem algumas pessoas que estão ali entregando a palavra de Deus para mim, que ela foi lá, ela se consagrou, ela estudou, ela orou em cima daquela palavra, Deus revelou algo para ela, ou seja, Deus ali entregou uma palavra para aquela pessoa e ela processou aquilo que ela recebeu de Deus e ela deu a você.
Tem pessoas que vai na igreja 1 ou 2 vezes, como eu mencionei aqui, e não põe mais a mão na Bíblia, não tem um devocional, não tem um momento com Deus, não tem um particular com Deus. E eu quero dizer para você que a Bíblia está dizendo, não eu, tá? Hebreus está dizendo que existe um perigo muito grande em você ficar somente comendo alimentos processados por outras pessoas, sem você processar o seu próprio alimento. Existem alguns perigos que quando eu como uma comida processada, a Bíblia está me chamando ainda de imaturo. Eu estou vivendo o período da imaturidade. Então eu estou semelhante a uma criança. Tá? Qual é um dos primeiros perigos que isso pode nos oferecer? Primeiro, é fácil você enganar uma criança? É fácil você passar uma criança para trás? Sim, é fácil. Qualquer coisa que eu falar para a criança pode acreditar naquilo que eu estou falando para ela? Sim, ela pode acreditar. Então, se a Bíblia está me assemelhando à criança, eu estou só acostumado a comer daquilo que as pessoas processam para mim, tá? E assim, quando eu digo, não estou dizendo que você não deva mais assistir nenhum conteúdo, nem ver nenhuma pregação e nem ouvir o seu pastor ou qualquer pessoa que esteja ministrando lá na sua igreja, tá? Mas o importante é que você, alguém ministrar, alguém falar uma palavra, liberar uma palavra para você, que você corra lá nas escrituras e vá conferir isso que você está fazendo. Aquilo que está sendo dito, eu tenho um hábito de levar minha caneta ou meu lápis, que seja, para onde quer que eu for com a Bíblia. Porque quando eu ouço uma palavra, eu acho interessante, às vezes eu não tenho oportunidade, eu logo registro aquele versículo que a pessoa está falando e eu vou procurar as referências daquilo, para saber se é isso mesmo que a palavra de Deus diz. Porque se eu apenas comer desse alimento sem saber a veracidade, ou seja, sem saber a qualidade desse alimento, da onde ele veio, eu posso ser facilmente enganado. E se eu sou enganado, eu posso cometer um outro perigo, que é divulgar e compartilhar isso para um mundaréu de gente. E eu posso estar falando uma heresia bíblica para um monte de gente. Eu praticando essa heresia, eu acreditando nessa heresia, nós podemos estar correndo um outro perigo. O que é? Sem perceber, nos apostatar da nossa fé. Imagine você pegar o seu carro e você precisa ir para Belo Horizonte, um exemplo, né? E você sai seguindo a estrada sem um mapa, sem uma direção, mas você pede informação para alguém. Como é que eu faço ir para Belo Horizonte? Você pega sentido aqui, Alterosa, depois você vai até Passos, e aí você vai andando. Queridos, e aí você anda, e você leva um dia de viagem. E aí em um determinado momento da viagem, você erra uma bifurcação, e ao invés de ir para Belo Horizonte, quando vê, você está indo lá para o norte de Minas. Tá? E aí quando você chega lá na frente, você olha lá assim, Belo Horizonte a 800 quilômetros. Você saber que você, passou um dia inteiro viajando, correndo os riscos da estrada, investindo em combustível, tendo que se alimentar fora, sofrendo um desgaste, sofrendo ali um cansaço. E no final da sua viagem, você andou todo esse caminho perdido, sem saber o verdadeiro caminho. Você sofrer todo esse desgaste, todo esse gasto, todo esse prejuízo e chegar lá no fim e saber que ele não valeu de nada. Saber que ele foi tudo em vão. Por quê? Por falta de orientação correta, você pegou um caminho errado. Pensa só. Por quê? Porque eu apenas segui a orientação de alguém. Eu não testifiquei. Eu não conferi. Eu não fui atrás da informação. Escuta, Jesus não quer que ninguém se perca, mas Jesus quer que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E o conhecimento da verdade, ele vem através da palavra de Deus, que é a Bíblia. Aonde você tem buscado a sua alimentação? Você tem buscado a sua alimentação
apenas de algo que alguém preparou para você, ou você já está em condições de produzir o seu próprio alimento? Eu quero dizer para você que Deus tem alimento para soltar em sua mão para que você possa processar e não só se alimentar dele, mas passar a alimentar muitos. Olha só que coisa interessante que aconteceu em João capítulo 4. João capítulo 4, Jesus se encontra ali com a mulher samaritana, né? Naquele momento ali, aquela mulher ela não sabia quem era Jesus. Quando Jesus pede água para ela, ele falou assim: você pode me arrumar um pouco de água que eu estou com sede? Ela fala para Jesus: olha, você é judeu e eu sou samaritana, que eles eram inimigos, tá? E você sendo homem, eu sendo uma mulher, você está falando comigo, pedindo água para mim? E Jesus fala para aquela mulher assim: se você soubesse quem está te pedindo água, você me pediria e eu te daria uma água que você nunca mais sentiria sede. E além do mais, além de você nunca mais sentir sede, você agora irá se tornar uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ou seja, o encontro daquela mulher com Jesus resultou em não apenas matar a sede dela, ela se alimentar de algo que Jesus estava oferecendo, mas daquele momento em diante, aquilo que ela recebeu ia passar a jorrar de dentro dela para outras pessoas. Tanto é que, quando ela entrou lá na cidade de Samaria, tá? E ela falou assim: gente, vocês precisam conhecer alguém que eu encontrei com ele, é um profeta, vocês têm que conhecer, ele contou a minha vida inteira, vocês precisam conhecê-lo. Ela já estava liberando algo que ela tinha recebido, ela já estava anunciando às pessoas um alimento que ela tinha processado, anunciando as boas novas. Ela agora não estava comendo mais uma comida processada, mas ela estava processando o próprio alimento. E ela chegou naquelas pessoas: vocês precisam conhecer ele. E ela voltou com uma cidade inteira para poder conhecer Jesus. Tá? É isso que Jesus, ele quer de cada um de nós. A Bíblia diz que a natureza, ela espera com grande expectativa, o mundo espera com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, filhos maduros de Deus. Filhos ruiós, não filhos tecno, filhos imaturos, mas o texto ele fala que quando nós fomos adotados por meio do Espírito Santo, né, nós nos tornamos filhos de Deus, no qual nós clamamos Abba Pai. E Abba Pai quer dizer paizinho, papai. Né? Esse termo do grego, do judeu ali, que ele usa, as crianças são ensinadas a chamar os pais de Abba. Abba, papai, porque remete a filhos imaturos. Quem que chama de paizinho? Filhos imaturos, crianças, né? Agora, quando o texto fala, posterior a isso, que a natureza aguarda, que a geração, o mundo aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam manifestados, está falando agora sobre um outro tipo de filho. Não mais o filho que se remete a papai, com um olhar de imaturidade, de ser pequeno, de ser imaturo, de ser uma criança, que traduzido do grego é teknon, né? Mas agora ele nos convida a nos tornarmos filhos ruiós, filhos maduros de Deus. Então, ou seja, o mundo espera, a natureza aguarda com grandes expectativas que os filhos maduros de Deus sejam revelados, assim como aquela mulher samaritana que entrou naquele lugar. Assim como aquela mulher samaritana que saiu como criança e voltou como um adulto. Aquele meio-dia que ela saiu para buscar água naquele poço, a vida dela nunca mais foi a mesma. E pode ser que no início dessa programação você tenha entrado como um filho imaturo de Deus e agora você está saindo e você vai sair dessa programação como um filho maduro de Deus, correspondendo às expectativas de Deus em relação ao filho maduro. O que Deus espera de um filho maduro. É muito interessante essa palavra. Por quê? Porque o porquê que nós fazemos esse tipo de coisa, né? O porquê que nós escolhemos confiar
apenas naquilo que está sendo ofertado para nós. Primeiro, porque é mais fácil, é cômodo, né? É cômodo eu ter só alguém fazendo alguma coisa por mim, ao invés de eu ter que fazer e preparar alguma coisa, né? A gente pode ver claramente um texto que relata sobre isso, que está em Êxodo capítulo 19. E Êxodo 19 fala assim, ó, eu vou ler o 19 inteiro para a gente poder entender, certo? No dia em que se completaram 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Depois de sair de Refidim, entraram no deserto do Sinai e Israel acampou ali diante do monte. Logo, Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas: vocês viram o que eu fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de águias e os trouxe junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Olha só o que esse texto está dizendo. Deus falando aqui, ó. Agora, se vocês obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal entre as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes. Olha só. Deus está falando que ele chamou o povo de Israel, tá? Que é também eu e você, para sermos um reino de sacerdotes. E existe uma diferença nisso. Um reino com sacerdotes e um reino de sacerdote. Se Deus falasse assim: vocês serão para mim um tesouro pessoal e vocês serão um reino com sacerdote, significa que teria um sacerdote e nós seremos juntos com esse sacerdote um reino, tá? Uma pessoa ali especificamente, um reino com sacerdote, ou seja, teria sacerdote e teriam pessoas lá. Agora, quando ele fala assim, ó, vocês serão para mim um reino de sacerdote, significa que todos foram chamados para ser sacerdote. Se você não sabia disso, eu gostaria de te lembrar disso. Como diz, acho que é em 2 Pedro, que ele fala que nós somos uma geração santa, um povo eleito, um povo adquirido, exclusivo, né, de Deus, um sacerdócio real, né? Tem um outro texto que diz que ele comprou para si povos, tribos, nações e sacerdotes. Deus nos chama para ser sacerdote. Se você não sabia disso, eu gostaria de avisar você que você foi chamado para ser sacerdote. Então Deus subiu ao monte, Moisés subiu ao monte, Deus falava com Moisés, ali revelava os mistérios para ele, e Moisés trazia um recado de Deus para o povo. O povo, ao olhar que Deus falava com Moisés, e Deus falou assim: não, eu quero um reino de sacerdote. E naquele momento, quem era a única pessoa que tinha acesso a Deus? Era o sacerdote. Era Moisés que tinha acesso a Deus. E Deus falou assim: de hoje em diante, se vocês guardarem a minha aliança, se vocês me obedecerem e fizerem o que eu estou pedindo, eu vou considerar todos vocês sacerdotes. Então não é só Moisés que vai ter acesso. Todos vocês terão acesso a mim. E o povo se alegrou com essa mensagem. Deus então foi lá e designou para Moisés, falou assim: ó, vai lá e fala para o povo, se consagre 3 dias, faça uma demarcação no monte, para que ninguém ultrapasse essa demarcação que você vai fazer. No final do 3º dia, né, quando se completar os 3 dias, eu então vou descer no monte e vou falar com o povo. Né? Você fala comigo, Moisés, e eu vou falar com o povo, e todas as pessoas que estão ali vão me ouvir. Certo? E assim aconteceu. Moisés desceu, Moisés começou a avisar as pessoas, fez a demarcação no monte, né? E aí aconteceu algo interessante. Quando chegou
no terceiro dia, Moisés então chamou a Deus e Deus começou a recitar os 10 mandamentos. O verso 16 diz assim, ó: ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e raios, e uma densa nuvem cobriu o monte, e uma trombeta ressoou fortemente. Todos no acampamento tremeram de medo. Moisés levou o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus, e eles ficaram ao pé do monte. O monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo. Dele subia fumaça como de uma fornalha. Todo o monte tremia violentamente, e o som da trombeta era cada vez mais forte. Então Moisés falou, e a voz de Deus lhe respondeu. Olha só, Deus desceu numa densa nuvem de modo que ninguém podia ver. Raios e trovões começaram a sair para todo lado. O monte Sinai, ele agitava violentamente. Saía fogo para todo lado. E uma trombeta, ela ressoava cada vez mais forte. Cada vez mais forte vinha o som dessa trombeta ressoando. Quando tudo isso aconteceu, queridos, Moisés falou com Deus e Deus começou a responder. Deus começou a relatar, a recitar para eles ali os 10 mandamentos. E aí a gente vem aqui para o capítulo 20. Quando Deus termina de falar os 10 mandamentos, nós vamos para o verso 18, capítulo 20, verso 18. Vendo-se o povo diante dos trovões e diante dos relâmpagos e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados, ficaram à distância e disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco, para que não morramos. Moisés disse ao povo: não tenha medo. Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. Quando Deus começou a se revelar para o povo, quando Deus chamou o povo para ser sacerdote, para ter um livre acesso a Ele, para ouvir a voz dele, o povo sentiu medo. O povo sentiu medo de morrer. Então chamou Moisés e falou assim: Moisés, continue você falando com Deus. Continue você nos representando, Moisés. Porque nós temos medo de morrer. Tá? Vai lá você e ouça aquilo que Deus quer falar para nós e traga para nós essa mensagem. Porque nós vamos ouvir, nós vamos acreditar. Porque nós não queremos ouvir diretamente a voz de Deus, porque quanto mais eu me aproximo de Deus, mais a minha natureza ela morre. O que aconteceu aqui nesse cenário, querido? Aconteceu um cenário que acontece até nos dias de hoje. Deus nos convidou para ser sacerdotes, ou seja, ter acesso a Ele, chegar a Ele. Mas quando nós ouvimos a voz de Deus, nós temos medo de morrer, porque a nossa natureza treme, a nossa carne treme. E aí o que eu faço? Eu terceirizo o meu sacerdócio a uma outra pessoa. Eu terceirizo a minha vida de comunhão com Deus, talvez ao pastor da minha igreja. Eu terceirizo a minha comunhão com Deus a uma pessoa que possa ir lá e buscar a Deus e trazer a palavra para mim. E aí vai de encontro com aquele texto que nós acabamos de ler. Eu terceirizo a minha alimentação para que sempre alguém processe a comida e me dê. Ou seja, eu nunca vou sair do estágio de criança. Eu nunca vou atingir um status de filho maduro. Eu sempre vou viver na imaturidade. Por quê? Porque eu não sou capaz de produzir o meu próprio alimento. Eu estou terceirizando aquilo que Deus me chamou para fazer a uma outra pessoa. O que aconteceu na pandemia?
A pandemia, quando as igrejas fecharam e os Moisés foram tirados do povo e as igrejas ficaram fechadas, quando as igrejas reabriram, tá? Vou chutar baixo aqui, 30% da igreja se perdeu. 30% dos membros se desviaram. Por quê? Porque não tinha capacidade de produzir a sua própria comida. Não tinha capacidade de viver um devocional com Deus a partir da vida de alguém que estava dando essa alimentação. Está entendendo a seriedade disso? Está entendendo a gravidade disso? Dentro desse mesmo contexto, vamos lá em Êxodo 32. Olha só. Êxodo 32 conta a história aqui do bezerro de ouro. Quando o povo falou assim: Moisés, fala você mesmo com Deus que a gente tem medo de morrer. Nós vamos acreditar no que você vai passar, então você vai lá, processa a comida, traz pra gente que a gente vai comer o que você servir. Com essas palavras. Moisés subiu para o monte e ele ficou lá com Deus. E ele ficou lá 40 dias. Quando nós vemos aqui o capítulo 32, né, o povo voltou. O líder, que era Moisés, tinha subido e tinha ficado lá com Deus, recebendo as revelações das leis. E aí o capítulo 32 fala assim: o povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Olha só, olha o perigo de terceirizar o seu sacerdócio. Olha o perigo de você apenas comer aquilo que te oferecem, sem você produzir o seu próprio alimento, sem conferir as escrituras, sem conferir a palavra, tá? O povo aqui nesse momento estava dizendo assim, ó: faça deuses para nós, para que nos conduzam. Por quê? Porque nós estamos perdidos. Primeiro risco que você pode correr: ficar perdido, sem direção, errar o caminho. Segundo, eles disseram assim, ó: pois esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito. Queridos, nós lemos aqui em Êxodo 19, Deus falando com o povo. Vocês viram como que eu tirei vocês, o que eu fiz ao Egito, como que eu transportei vocês do Egito para cá, para esse lugar. Quem que tirou o povo do Egito? Foi Moisés que tirou o povo do Egito? Não, foi Deus. Você começa a atribuir aquilo que Deus faz na sua vida a homens, a capacidade humana. Por quê? Por falta de entendimento, por falta de direção, por falta de perder uma referência. Verso 2, eles falaram assim: Arão, faça deuses para nós. Faça algum Deus para nós, para que esse Deus possa nos conduzir. Porque o Moisés, que tirou a gente do Egito, cara, ele subiu lá para falar com Deus e a gente não sabe o que aconteceu com ele. Pode ser que ele tenha morrido e ele não volta mais. Cadê o entendimento das pessoas clamarem a Deus quando se verem perdidas? Mas agora elas estão sentindo falta não de Deus, estão sentindo falta da presença de um líder humano, de uma pessoa. Porque ele atribuiu todos aqueles milagres, todas aquelas maravilhas, toda aquela libertação que aconteceu do Egito, estão atribuindo eles a Moisés. Olha o verso 2. Respondeu-os Arão: tire os brincos de ouro de suas mulheres e de seus filhos, suas filhas, e tragam para mim. Todos tiraram seus brincos de ouro e levaram a Arão, e eles o recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. E então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Olha só, eles pegaram
brincos, anéis, tudo que eles tinham de ouro, levaram para Arão. Arão fundiu lá esse material e fez um bezerro de ouro para eles. Tá? Começaram já a atribuir a honra a falsos deuses daquilo que havia acontecido com eles, tá? Por falta de entendimento, por falta de buscar a Deus. Depois eles pegaram esse bezerro e falaram assim: vamos oferecer uma festa ao Senhor. Esse bezerro era para substituir quem? Era para substituir a Deus? Não. Era para substituir Moisés. Eles escolheram confiar em falsos deuses. Por quê? Porque não buscaram a liderança em Deus. Deus fez um convite. Você é sacerdote. Você tem livre acesso. Você pode buscar direção em mim. Você pode buscar o seu caminho em mim. Você pode buscar confiança em mim. Para isso, você precisa se achegar a mim e me ouvir o que eu estou dizendo. Mas quando Deus falou, o povo ficou com medo. E o povo então terceirizou essa oportunidade que Deus estava dando. Então o povo chegou para Moisés e falou assim: Moisés, fala você com Deus. Fala você com Deus e traz para a gente, nós vamos acreditar. Quando esse líder, ele saiu 40 dias da presença do povo, o povo se perdeu. Se você confiar a sua vida espiritual em alguém, se você depositar toda a sua vida espiritual, conhecimento espiritual, na vida de alguém humano, tá? Eu quero dizer para você que todos morrem, ninguém fica para semente. E o dia que esse líder espiritual, se eu morrer, o que vai sobrar da sua vida? Deus está nos chamando, queridos, para viver um sacerdócio com Ele. Para nós comermos a comida quentinha que o próprio Deus está preparando para nós. E após nós recebermos essa alimentação de Deus, então nós vamos processar esse alimento e vamos dar a muitos outros, para que muitos outros também entendam e compreendam que eles são sacerdotes e eles têm também esse livre acesso para poder chegar a Deus. Você está entendendo isso? Você está entendendo a seriedade disso? Deus quer viver uma vida de relacionamento íntima com você. Construa a sua vida em cima de um secreto com Deus. Ele fala assim, quando você for orar, Mateus capítulo 6, ele fala assim, cara, não fica nas esquinas orando em voz alta para que todas as pessoas possam ver, igual os fariseus fazem, a fim de que sejam vistos, a fim de que sejam reconhecidos como homens e mulheres de Deus, a fim de que sejam reconhecidos como que estejam num nível superior de espiritual acima das pessoas. Mas quando você for orar, entra no teu quarto, abre a porta do teu quarto, fecha lá, entra lá, e o Pai que vê no secreto, Ele vai te recompensar. Construa uma vida com Deus no secreto. O Deus do secreto está nos vendo. Viva uma vida devocional com Deus a partir da vida das outras pessoas. Independente se alguém pregue para você ou não, independente se você assiste uma pregação ou não, independente se o seu pastor vai falar com você ou não, que você tenha uma vida espiritual fundamentada na palavra de Deus a partir de pessoas. Que você tenha nessa noite o desejo no seu coração e que você tenha um impulso e a disposição de levantar e produzir o seu próprio alimento que Deus está dando para você nessa noite. Querido, isso é algo poderoso de Deus para as nossas vidas. Nós vamos ficar com um louvor que agora, essa programação eu vou encerrar por aqui e nós vamos chamar os louvores e que você adore a Deus através dos louvores. Que você fique com essa palavra, que essa palavra ela possa gerar muitos e muitos frutos no teu coração. Que Deus abençoe sua vida poderosamente. Que você pode desfrutar dessa doce presença, dessa doce palavra, essa palavra que até os anjos anseiam observar, mas foi dada a cada um de nós. Deus escolheu dar a sua palavra para nós. Receba essa palavra em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida poderosamente. Fique com Deus. Em nome de Jesus. Amém
e amém, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Adore a Ele nessa noite. Entregue teu melhor louvor, tua melhor adoração a Ele. Deixa o teu coração queimar por Ele nessa noite. Queremos queimar. Aleluia. A canção não mudou. Eu guardei azeite, permaneci de pé. A canção não mudou. Eu guardei o meu coração pra te encontrar. Ainda o teu nome mexe com minha estrutura. Estou queimando de amor. Estou queimando de amor. O teu nome mexe com minha estrutura. Estou queimando de amor. Estou queimando de amor. Eu estou pegando fogo. A chama dos teus olhos me queimou. E a cada dia que se vai, eu estou te amando mais. Eu estou pegando fogo. A chama dos teus olhos me queimou. E a cada dia que se vai, eu estou te amando mais. A canção não mudou. Guardei azeite, permaneci de pé. A canção não mudou. Guardei o meu coração pra te encontrar. Ainda o teu nome mexe com minha estrutura. Eu estou queimando de amor. Estou queimando de amor. Ainda o teu nome mexe com minha estrutura. Eu estou queimando de amor. Estou queimando de amor. Eu estou pegando fogo. A chama dos teus olhos me queimou. E a cada dia que se vai, eu estou te amando mais. Estou pegando fogo.
estarei, ainda estarei. Permaneça apaixonado pelo Senhor Jesus. Aleluia. Adore a Ele sem cessar até que Ele venha. Porque quando Ele vier, meu irmão, nós faremos tudo isso juntos. Esse período que nós estamos aqui na terra, nós estamos só treinando para juntos com os anjos nós entoarmos um coral celestial dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Que a chama do teu amor pelo Senhor Jesus nunca venha se apagar. Nunca. Aleluia. Glória a Deus. Vamos continuar adorando a Ele. Aleluia. Todavia me alegrarei. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Eu tenho um Deus, eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei.
Deus, aleluia. Adore a Ele nessa noite. Entregue o teu melhor louvor, tua melhor adoração a Ele. Deixa o teu coração queimar por Ele nessa noite. Queremos queimar. Aleluia. A canção não mudou. Eu guardei azeite, permaneci de pé.